Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, boa tarde. Estou feliz de estar aqui nessa conferência com esse tema tão extraordinário. E eu acredito que a igreja brasileira precisava mais conferências com esse tema, sermos parecidos com Jesus. A gente tem uns temas bons aí, conferência da vitória, conferência da conquista, conferência de poder. Mas confesso que uma conferência para nos parecermos mais com Jesus, eu acredito que tem mais a ver com o que o Senhor espera de nós como igreja, amém? Isso me encorajou e me motivou bastante a buscar ao Senhor algo para compartilharmos nessa tarde com vocês. Sei que vocês já têm sido ministrados poderosamente, já aprenderam muita coisa aqui no Senhor. Tenho certeza que o seu bloco de anotações está cheio de anotações que você fará com que seja a sua prática diária a partir dessa conferência, amém ou não, meus irmãos? Sabemos que nós não estamos aqui para ser um depósito de informações, nós estamos aqui para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus, e essa semelhança será vista não por aquilo que sabemos, mas por aquilo que pomos em prática, amém? Eu tenho certeza que você está adquirindo muito conhecimento, muita experiência, e ao pôr em prática tudo isso, o mundo verá a glória de Deus, amém? O pastor me honrou com um tema muito especial, que é vida espiritual como a de Jesus. Ter uma vida espiritual como a de Jesus. Isso é o que nós vamos falar aqui nessa tarde, e o objetivo é que nós, ao termos uma melhor compreensão, um melhor entendimento da vida espiritual de Jesus, possamos imitá-lo em tudo, em todas as coisas e toda a maneira que ele se relacionava no que diz respeito à sua vida espiritual. Amém? Só para trazer um pouco de contexto, a teologia diz que Jesus se esvaziou, tomando a forma de servo, de homem, se tornando igual a mim e a você. Obviamente, é esse Jesus que nós procuramos imitar. Não é Deus, nós não estamos querendo ser deuses aqui, amém, meus irmãos? Nós estamos querendo imitar Jesus, homem. E isso é totalmente possível para nós. Imitar o Jesus homem é totalmente possível para a sua igreja. Quando ele caminhou por essa terra, as coisas que ele fez todas as coisas baseadas na porção, na graça, no favor que estava sobre ele e na potência do Espírito que agia sobre a vida dele. E eu e você entendemos que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós aqui nessa tarde, em nome de Jesus, amém? É o mesmo Espírito, o mesmo que estava em Jesus está em nós, e é isso que nos habilita a termos uma vida espiritual como a de Jesus. Eu quero usar aqui a referência do apóstolo Paulo, que é o apóstolo que nos ensina essa possibilidade com muito mais clareza, a possibilidade de podermos imitar a Jesus. E o primeiro texto que eu quero ler com a igreja é 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero ler o versículo 15 e o versículo 16, eu já avisei o pessoal que eu tenho o hábito de pregar na NVT, acostumado a pregar para jovens, então eu pego uma versão um pouco mais simplificada para uma melhor compreensão. Então, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, olha a importância desse texto, pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Versículo 16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11 agora, um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo completa esse conceito de imitação e ele diz: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.
E se você estudar a história de Paulo e fizer um estudo um pouco mais completo, eu não pude trazer aqui que eu não tenho tempo para isso, mas são 46 referências que o apóstolo Paulo dá em todas as suas cartas sobre como devemos imitar a Jesus Cristo. Ele foi quem quis ensinar a maneira discipular para a igreja, através de fazer Cristo o seu referencial de imitação. Só que ele coloca o nível, de acordo com os textos que eu escolhi aqui para compartilhar com vocês, ele coloca o nível de imitação baseado no como ele imitava Jesus. Ele se coloca como essa referência. Falou, se vocês não conseguem ainda, pela imaturidade espiritual, pela dificuldade de conhecimento, pelo pouco estudo, ou por qualquer outra limitação, se vocês não conseguem imitar a Cristo, eu peço, olhem para mim, olhem a minha maneira de viver, olhem a minha postura espiritual, olhem como eu lido com as situações da vida, e então você verá que eu sou um imitador de Jesus Cristo. E caso você consiga imitar a mim, você também estará imitando a Cristo. Porque o apóstolo Paulo se considerava, e deixou claro esses ensinos, como um grande imitador de Jesus Cristo. Isso é poderoso, isso é milagroso, porque ele não andou com Jesus Cristo como os outros apóstolos. Ele teve um relacionamento com o Cristo espiritual ressurreto, deixando a clareza para mim e para você, ainda mais fácil de compreender, porque o mesmo Cristo que discipulou Paulo é o mesmo Cristo que eu e você temos um relacionamento hoje. Diferente dos outros discípulos que andaram, que comeram, que caminharam, que ouviram, o apóstolo Paulo se relacionou com Jesus no modo espiritual. E houve um discipulado espiritual do apóstolo Paulo, porque você sabe muito bem que antes do encontro com Jesus, a meta espiritual de Paulo, o valor que ele tinha na espiritualidade era em acabar com todo o movimento que se levantava contra o judaísmo. Era assim que ele via ser um grande cumpridor de uma espiritualidade religiosa. Mas quando ele tem um encontro profundo, real e verdadeiro com Jesus, a caminho de Damasco, tudo muda. O encontro espiritual que ele teve muda as práticas espirituais dele. E eu acredito que eu estou nessa tarde no meio de pessoas, homens e mulheres, que tiveram um encontro poderoso com Jesus Cristo. E que através desse encontro poderoso com Jesus Cristo, teve o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua maneira de se relacionar totalmente transformada. Deixando claro que o que acontece ao nos encontrarmos e nos depararmos com a glória de Jesus é uma mudança radical no que entendemos sobre espiritualidade. Estava dando aula recentemente na nossa classe de membresia, na nossa igreja, e eu estava falando sobre o perdão, perdoar como Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. E eu contei uma história que aconteceu na minha casa, quando a minha casa foi roubada. Não sei se eu já contei aqui, mas quero contá-la de novo, caso tenha já contado. Porque é um testemunho muito especial que eu tenho na minha história. Minha casa foi roubada e nós ficamos muito assustados com tudo aquilo que tinha acontecido. Toda a casa revirada, os nossos aparelhos eletrônicos todos tinham sido levados, computador, câmera, as televisões, as coisas de valor, perfume, todas as coisas tinham sido levadas. E nós chegamos em casa, a casa estava um caos. E aquilo foi dando desespero, e eu tenho uma esposa maravilhosa, que eu estive aqui com ela, e muitos de vocês conheceram no culto de casais que nós tivemos aqui. Vou fazer 25 anos de casado, e nós estamos apaixonados durante todo esse tempo. E eu tenho duas filhas, que na época, uma tinha 8 anos de idade, a outra tinha 12 anos de idade. E quando nós chegamos e vimos aquilo, elas ficaram muito assustadas, e elas começaram a chorar, tremer, com medo, não sabíamos se ainda tinha alguém na nossa casa, não sabíamos o que tinha acontecido ainda, saímos procurando, e de repente uma gritava para um lado, outra gritava para o outro, levaram isso, roubaram aquilo, e elas começaram a ficar desesperadas, quanto mais coisas que elas
identificavam que tinha sido levadas. E eu percebi que eu estava perdendo o controle e elas estavam também se descontrolando e se desesperando. Até que eu tomei a rédea da situação, fui no quarto da minha filha, onde estava mais bagunçado, porque eles reviraram as camas e jogaram todas as coisas dos armários, tudo no chão, todas as roupas, procurando, sei lá o que eles estavam procurando, acho que eles acharam que eu tinha dinheiro debaixo da cama. E aí, eu reúno elas e digo assim: agora nós vamos fazer um culto de ações de graças ao Senhor por aquilo que aconteceu conosco. Primeira coisa, somos gratos ao Senhor porque nós não estávamos aqui quando isso aconteceu e todos nós estamos ilesos, nenhum mal nos aconteceu. Segunda coisa, eu quero abençoar esses ladrões. Eu quero que esses ladrões sejam felizes com tudo que levaram de nossa casa. Porque o que determina o roubo ou a doação é só a intenção do coração. Se alguém te tira alguma coisa sem você deixar, isso é roubo. Mas se alguém te tira alguma coisa e você dá, isso é oferta e doação. Por uma você pode ir para a cadeia, por outra você vive a multiplicação e prosperidade. Nós fizemos essa reunião, demos as mãos e eu falei assim: nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor dizendo que os ladrões não roubaram nada. E eu expliquei para minhas filhas o porquê que nós faríamos aquilo naquele momento. Porque de acordo com a palavra que nós cremos, pessoas poderão ser condenadas ao inferno porque roubam, pois o reino dos céus não será herdado pelos ladrões. E eu falei: isso não pode acontecer com essas pessoas que nos roubaram. Eu quero que quando eles falecerem, se eles vierem a morrer, eles ao se encontrar com Cristo, eles não recebam condenação alguma, porque eles não nos roubaram nada. Eles receberam uma doação compulsória aqui por força. Então nós começamos a orar, e a minha oração foi: Senhor, abençoa, que eles usem com alegria, com felicidade as televisões, tudo que roubaram, que eles andem por aí cheirosos com o meu perfume, que eles fiquem mais bonitos com os meus tênis, que o Senhor abençoe todas as coisas que eles vierem a fazer com essas coisas. Pai, eles não nos roubaram nada, eles estão perdoados, eu peço que o Senhor multiplique na vida deles. E eu disse amém, e a minha filha mais nova tinha uma boneca que chamava Bebê Alive. Bebê Alive na época era quase uns R$500, e essa boneca foi levada pelos ladrões também. E assim como eu orei, eu acabei de orar, ela ainda com o olhinho fechado, ela fez uma oração linda. Ela disse assim: Papai do céu, que a criança que tiver a oportunidade de brincar com a minha boneca possa ser tão feliz quanto eu fui quando brincava com ela. Ela entendeu e ela perdoou. E depois que nós tivemos essa oração, houve uma paz em nosso lar. E nós vivemos, não é por causa disso, mas nós vivemos uma poderosa restituição. Mas estava eu contando esse testemunho na classe de transferência, as pessoas que vêm em transferência da nossa igreja, que já são crentes. E quando eu conto esse testemunho, os alunos, nós estávamos com uns 30 ali naquela classe, os alunos erguem a mão e falam: pastor, eu não concordo com isso. Eu não esperava aquela reação, eu fiquei chocado. Eu não concordo com isso. O senhor está dando um mau exemplo, que coisa é essa? Eles vão continuar roubando, eles vão continuar fazendo mal, o senhor não vai fazer BO, isso está tudo errado. Eu falei: querido, querida, Jesus nos ensinou a agir assim. Foi isso que ele falou para o ladrão que estava do lado dele lá na cruz. Sim ou não, meus irmãos? Ele perdoou o ladrão ou não? Eu gosto da referência que diz que quando o ladrão chegou no céu, perguntaram para ele: cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não sei, tinha um cara do meu lado que me trouxe para cá. Era a única informação que ele tinha. Ele não sabia o nome, não sabia nada. Um cara do meu lado me trouxe para cá. Por quê? Porque é pela graça, pelo amor, é pelo favor. E nós, como imitadores de Cristo, precisamos ter comportamentos assim como Cristo nos ensinou. Só que eu nunca imaginava que isso ia causar espanto na própria igreja cristã.
Eu nunca imaginava que o comportamento de Cristo seria tão chocante para uma geração toda que não entende que o Evangelho para nós não é uma reunião no domingo à noite. O Evangelho para nós não é uma conferência. O Evangelho para nós é o poder transformador da cruz do Calvário, que derramou graça sobre nós e que nos deu uma nova vida nele. Aleluia! E eu entendo que, assim como nós podemos imitar Jesus nas coisas relacionadas ao caráter, nós precisamos imitar Jesus nas coisas relacionadas ao Espírito. E quando eu falar das coisas relacionadas ao Espírito, eu espero que você não me julgue assim como esses alunos me julgaram a respeito do que eu falei sobre o perdão. Porque quando olhamos para a vida de Cristo e a sua espiritualidade, pensamos ser impossíveis. São coisas impossíveis de serem realizadas pela igreja, por mim e por você, que somos titulados pela teologia ou pela religião como pecadores. E eu quero só trazer uma referência. Como eu vejo um símbolo de espiritualidade. Essa daqui é a chave do meu carro. Eu vejo que o símbolo da espiritualidade que o próprio Cristo nos ensinou é o símbolo de uma chave que eu gostaria de compartilhar com vocês essa tarde. A espiritualidade da vida de qualquer cristão é como se fosse uma chave. No final dessa mensagem, eu espero que você pegue a sua chave na mão e você passe a viver, a agir e a usá-la com todo o poder do Espírito Santo em sua vida. A chave, ela é importante porque ela abre portas, e uma abertura de portas significa que aquilo que era um limite, aquilo que era uma parede ou um muro, se tem uma porta é que tem uma brecha, e se tem uma brecha é porque tem uma passagem. E se tem uma passagem, o que me impede de acessar o outro lado é simplesmente ter uma chave que tanto abre portas como liga aquilo que está desligado e desliga aquilo que está ligado. Espiritualidade é essa capacidade de nos movermos do natural para o sobrenatural, do físico para o espiritual, do limite para o impossível, e ligar as coisas que estavam desligadas em nossa vida, e desligar aquelas coisas que por pecado, por comportamento mundano, se ligaram a nós, na nossa história, no nosso passado, na nossa vida e na nossa mente. Espiritualidade é uma chave que Deus deu para a sua igreja, e isso está em Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Esse é o poder conquistado por Cristo e dado aos seus filhos, e Ele deixou para nós esse poder. E por que que isso é tão importante para mim e para você? É importante porque hoje nós temos muitas pessoas que dizem conhecer sobre Jesus, como o próprio apóstolo Paulo disse no texto de Coríntios que nós lemos. Tem 10 mil mestres e nenhum discipulador em sua vida. Ninguém dos 10 mil ele escolheu imitá-los. A vida espiritual não é apenas frequentar cultos ou buscar adquirir conhecimento bíblico. A verdadeira espiritualidade cristã é o processo contínuo de transformação para nos tornarmos parecidos com Jesus em tudo. Paulo entendia isso profundamente quando disse: imitem a mim, como eu imito a Cristo. A pergunta não é apenas se conhecemos Jesus, mas se nossa vida
está refletindo a vida de Jesus na terra. Mais uma vez eu quero enfatizar: se Jesus pôde como humano, eu posso. Ele não foi diferente de mim. Ele viveu no mesmo Espírito que está disponível para você e para mim, hoje e agora. Aleluia! Mas como nasce a imitação que o apóstolo Paulo colocou como uma referência profunda de espiritualidade? A imitação nasce da admiração. Quem vai dizer isso é a ciência, através da neurociência. A neurociência diz que o nosso cérebro tem algo chamado neurônios espelho, que ele é utilizado pelo nosso cérebro para imitar, com a finalidade de gastar menos energia e aprender a fazer mais rápido por observação. A filosofia vai dizer que nós imitamos somente aqueles a quem admiramos. Você não imita o mal, você não imita pessoas que têm um comportamento que você não admira. Você só vai imitar aquele que você tem algum tipo de admiração. E nós vemos isso facilmente no crescer e no desenvolver de uma criança. Uma criança aprende falando por imitação, andando por imitação, vivendo por observação. A espiritualidade nossa funciona da mesma maneira. Mas ninguém imita aquilo que não admira. Sua dificuldade de imitar a Cristo pode ter uma raiz na sua dificuldade de admirá-lo. Embora Ele tenha pago um alto preço e tenha feito de tudo para se revelar a você na glória, no poder, na majestade que Ele tem, na sublime graça e favor que Ele tem, você ainda não conseguiu, ou talvez alguém que está aqui ainda não conseguiu admirá-lo em toda a sua formosura. E porque você não consegue admirá-lo, você não busca imitá-lo. Você não admira Ele recebendo todo o prejuízo, pois isso é o perdão, é assumir o prejuízo. Você não o admira trazendo ensinamentos como Ele trouxe a respeito da nossa vida financeira em relação ao jovem rico, dizendo que para ele alcançar o reino dos céus, que essa era a pergunta do jovem rico, ele tinha que largar todas as coisas da terra. Nós temos dificuldade de admirar a beleza de Cristo quando Ele diz: se derem um tapa na sua face, vire a outra. Nós achamos isso poético, bonito, mas a igreja não faz isso. Quando lemos o Sermão do Monte, temos dificuldade de colocar a nossa vida naquele sermão, aonde Cristo disse: não julguem para não ser julgados. Aonde Cristo estabeleceu o nosso modelo de oração e de busca por Ele. Então toda a crise de imitação da igreja pode ser uma crise de admiração. E se a igreja tem essa crise de admiração, eu puxo para pastores e líderes, inclusive para mim, que tenho falhado em apresentar Jesus Cristo em toda a sua majestade. Porque eu sei que existem os dependentes de púlpito, eu sei que existem os dependentes de culto, os dependentes de pregação, e a esses nós recebemos a oportunidade de tentar, através da pregação, através dos louvores, através das orações, nós tentamos apresentá-los Cristo em sua majestade, mas às vezes nós falhamos. Nós falhamos porque nós apontamos as coisas que Cristo não e nunca valorizou da mesma maneira que a igreja tem valorizado. E o que a igreja passa a imitar? Se o seu líder é alguém admirável pela igreja, mas o líder é apaixonado pelas coisas desse mundo, e ele quer ter como fruto da sua espiritualidade prosperidade financeira, a igreja vai buscar ser próspera financeiramente. Se o líder vê como números, crescimento a qualquer custo, de qualquer maneira, como um valor de espiritualidade,
A igreja vai imitar esse comportamento e vai avaliar a espiritualidade se tem muita gente ou não num ambiente ou numa reunião. Mas a verdadeira espiritualidade está quando nós apresentamos e conseguimos apresentar Jesus na essência. Não pela idolatria do crescimento, não pelo amor ao status, ao poder, não por amor ao dinheiro, mas quando nós apresentamos a presença de Deus como poderosa, quando nós conseguimos revelar o valor das Escrituras para a vida de um crente, quando nós conseguimos mostrar a bênção que há na santidade ao Senhor, quando nós mostramos que o serviço voluntário, gratuito, por amor e por doação ao próximo, é aquilo que faz o céu se alegrar e estremecer. Quando nós conseguimos com excelência apontar para aqueles que nos imitam a cruz de Jesus como sendo algo que precisamos carregá-la até a nossa morte. Se nos esmeramos em fazer isso, teremos imitadores de Cristo mais profundamente. A atitude de Cristo, o encontro entre vontade e o serviço. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Eu gostaria de saber se tem alguém que tem outra versão da Bíblia, que poderia me dizer como que está na outra versão, diferente dessa. Alguém tem aí esse versículo? Procura aí e fala para mim, por favor. Filipenses 2:5. Vê se está diferente a sua versão da minha. Na minha Bíblia está escrito atitude, na do pastor está escrito modo de pensar. Quantos entendem que isso é a mesma coisa? Será que erraram nas versões? Será que tem problema aí? Não. Mas eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo estava falando. A palavra original aí é phronesis, que nós não temos na língua portuguesa. Que ela serve tanto para pensamento, sentimento e atitude. É quando há conexão naquilo que você sente com aquilo que você faz. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente a respeito disso. Tenham o mesmo sentimento, atitude. Nós não temos como referenciar isso na língua portuguesa, porque é uma palavra só para tudo isso. Então por isso tem que ser explicada. Tenha a mesma atitude, baseado naquilo que você está sentindo, que foi demonstrada por Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque Paulo usa essa palavra numa disposição interior que une vontade, desejo, pensamento e ação. Não basta querer ser como Jesus, senão agirmos como Jesus. Porque eu tenho certeza que nós estamos aqui num grupo que veio aqui porque ama Jesus. Sim ou não, meus irmãos? Eu tenho certeza que você veio aqui porque quer conhecer mais e mais de Jesus. Então isso está firmado no teu coração. Mas isso não vai ser suficiente para você agir como Jesus. Não basta querer, não basta ter o sentimento. Mas também o contrário também não basta. Também não adianta obedecer apenas por obrigação, sem amor no coração. Porque biblicamente isso se remete a um tipo de farisaísmo. Quando você faz por religiosidade, de modo obrigado, frio, e não desejando aquilo. A verdadeira espiritualidade que Cristo deixou para nós acontece quando aquilo que desejamos se transforma em ações práticas. Quando aquilo que você sente é posto para fora de uma maneira que se realiza.
E Cristo fez isso. Ele não apenas pregou sobre o serviço, ele lavou os pés, acolheu pecadores, tocou feridos, carregou a cruz. O centro da espiritualidade dele não era simplesmente poder fazer essas coisas, era literalmente fazê-las. Todos nós estamos aqui aprendendo muitas coisas, que estamos descobrindo que podemos fazer, mas haverá um momento que será necessário que você as faça. Coloque em prática, pois isso libera o poder de Deus. Por quê? Porque para influenciar, para praticar, para agir, você precisa antes ser influenciado. Já foi dito aqui pelo que eu ouvi, mas Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nesse desenvolvimento da nossa espiritualidade, muitos cristãos adoecem porque acreditam que podem cuidar dos outros sem serem cuidados, podem ensinar sem aprender, podem discipular sem querer, sem antes serem discipulados. Mas ninguém sustenta influência sozinho. Até Paulo teve Barnabé, teve Timóteo, teve Silas, até os apóstolos caminhavam em comunhão. Porque caminhar em comunhão é a prática aonde nós estabelecemos aquilo que sabemos, meus irmãos. E por último, eu quero dar 3 disciplinas espirituais, que é quando colocamos a nossa chave em prática. Nessa primeira parte eu quis apresentar para vocês Cristo como alguém a ser imitado, e a urgência que a igreja tem em que o discurso tenha a ver com a prática da igreja. E agora, eu quero encorajá-los a algumas práticas que Jesus teve. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, na Revista e Atualizada, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Versículo 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A primeira coisa que eu tenho que entender é que agora que eu admiro Cristo, que eu sou imitador de Cristo, e que eu me apoderei do poder de ligar e desligar as coisas espiritualmente neste mundo natural, eu preciso fazer, agir, mover-se pela graça e pelo favor do Espírito que está sobre minha vida. E a primeira coisa eu preciso entender, qual é o propósito de tudo que nós fazemos no âmbito espiritual. Porque é isso que Jesus disse, que o propósito espiritual de fazermos qualquer coisa é avançar contra o reino das trevas e estabelecer o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito. É aquilo que Satanás estava trancando, aquilo que Satanás tinha colocado muros para que não pudéssemos acessá-lo, mas pelo poder da chave que nos foi dada, agora eu posso acessar. Se a minha cura está protegida pelo inferno, eu posso ligar a minha cura. Se a minha prosperidade está protegida pelo devorador, eu posso ligar a minha prosperidade. Se a minha paz está sendo roubada pelos espíritos malignos, eu posso ligar a minha paz por uma ação espiritual que é infinitamente poderosa. Foi isso que Jesus fez. Jesus andou nessa terra, não para fazer milagres, mas para implantar o seu reino nessa terra. Pois ele disse: é chegado até vós o reino dos céus, é chegado até vós o reino de Deus. Se tem visto expulsando demônios, é porque o reino de Deus chegou até vocês. Jesus deixou claro que o objetivo dele aqui era implantar o reino e estabelecer nós como esses cidadãos do reino de Deus. Algumas pessoas não entendem, por exemplo, o porquê orar. E não entendem que a oração
a posse, é a tomada de posse daquilo que estava nas mãos do inferno. Vou dar um exemplo. Quando você ora pelo seu dia, pela manhã, a primeira coisa que você faz, se você tem essa disciplina de oração, você vai entender que o mundo jasnou, e Satanás preparou para você o pior dia possível. Como você terá esse dia nessa terra, Satanás preparou dificuldade, ônibus atrasado, carro quebrando, problemas, gente te cobrando. O diabo preparou tudo isso, mas como você muda isso? Jesus nos ensinou. A partir do momento que você levanta e o ar entra nos seus pulmões com consciência, você diz: Senhor, esse dia que tinha sido entregue ao inferno, eu tomo posse e consagro ele ao Senhor. Esse dia não é mais uma oportunidade do inferno contra mim. Esse dia é o dia que o Senhor preparou, a sua misericórdia se renovou. Eu vou estabelecer o avanço do seu reino, e aquele que se levantar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não importa, porque esse dia é santo. A oração que eu faço para começar o meu dia é tomando posse do dia, do tempo e de tudo aquilo que eu enfrentarei no dia. E se eu faço isso, o reino de Deus avançou naquele lugar, amém ou não? O reino de Deus avançou sobre sua expectativa, o reino de Deus começou a trabalhar ao seu favor. Algumas pessoas não entendem o porquê orar pelo alimento. Deixa eu te explicar de novo. O mundo jasnou, maligno, ainda que não tenha tido nenhum tipo de consagração, o seu alimento é daqui. Mas quando você para tudo, pensa em Deus como seu pastor que proveu aquilo, mesmo sendo nesse mundo, e não importa quem foram as mãos, o que creem, aqueles que plantaram ou colheram, não importa. Quando você diz: Senhor, eu consagro e dou graças ao Senhor por essa refeição é santa para você, é santa em você, e muda a qualidade dela dentro do seu viver. As disciplinas espirituais, a igreja mudando o mundo pelo poder do clamor e da abertura e do ligar de chaves. Eu dei aqui alguns exemplos sobre oração, porque talvez a igreja não ora, porque não sabe que é assim que se avança contra o inferno e se aproxima mais de Deus. A oração mais poderosa, Jesus falou, só tinha 7 palavras: Pai, não a minha vontade, mas a sua. Não a minha vontade, mas a sua. Não a minha vontade, mas a sua sobre isso. Disciplina da oração. A segunda disciplina, dependência do Espírito Santo. Essa segunda disciplina, ela é importante para você virar chaves poderosas sobre a sua vida. Certa vez eu estava orando, eu tinha na minha vida cristã, eu já fiz muitas doideiras, e uma das loucuras que eu já fiz por Jesus e por amor, foi jejuar por 4 anos sem comer carne e sem tomar Coca-Cola. Isso não se faz, meus irmãos. Isso é doideira. Mas eu também fiz uma campanha de 5 anos de orar 3 horas por dia. Isso eu recomendo que se faça, mas é complicado. Porque no primeiro mês eu já não conseguia mais saber o que eu fazia ali. Então eu fui estudar sobre como orar 3 horas. E eu aprendi com Paul Yang-Shu, que ele ensina a orar na oração do tabernáculo para você orar por 3 horas. Eu falei, é isso que eu estou precisando. E eu comecei a orar no tabernáculo, e essa oração, não sei se você sabe, é uma oração que você faz por contemplação, por visão. Então você, obviamente, já conhece e sabe todo de cor o tabernáculo, e você vai caminhando no tabernáculo, e você vai tendo as posturas. Você chega no altar do sacrifício, você confessa os seus pecados. Você chega na pia de bronze, você se lava no sangue de Jesus.
Você entra no santo lugar, aí você come do pão da propiciação. Aí você vê o candelabro, você vê os 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11. Dando um exemplo. E um dia eu estou ali fazendo essa oração maravilhosa e passa 3 horas voando, meu irmão. Eu fiz isso por anos, mas não só essa, eu uso vários modelos de oração, orações bíblicas como a oração sacerdotal de João 17, as orações do apóstolo Paulo. Eu gosto de usar modelos para orar por muito tempo. E eu estava ali, e um dia, eu cheguei diante do altar do sacrifício, e eu vi um monte de cadáveres de animais ali, um monte de animais mortos, empilhados, pois tinham sido as minhas ofertas de sacrifício que eu tinha feito. E o Senhor me mostrou aquela pilha enorme, e eu perguntei para o Senhor Jesus, por que o Senhor está mostrando isso? Ele diz, aqui estão seus atos de espiritualidade. Aqui estão os seus sacrifícios que você fez. E aquilo me constrangeu, porque não havia sido queimado. E eu perguntei para ele, Senhor, por que não foi queimado? Ele falou, porque tudo isso que você fez aqui, eu não te pedi. Você gastou o que não era para gastar, sofreu o que não era para sofrer, passou o que não era para passar, por sua vaidade e escolha. E o pior, você disse que era para mim. Você achou que estava entregando a mim. Eu me arrependo naquele momento, e aquilo, eu passo a partir daquele instante a viver diferente, a viver a dependência do Espírito Santo para fazer qualquer coisa. Eu estou aqui pregando hoje na dependência do Espírito Santo, meus irmãos, crendo que de alguma forma o Espírito Santo está falando com alguém aqui essa tarde. Não tem base naquilo que eu estudei, eu fiz a minha parte, eu orei, eu estudei, me preparei, mas eu estou aqui na dependência do Espírito Santo, e eu passo a fazer tudo na dependência do Espírito Santo. Porque você pode correr para fazer coisas para Deus, mas se o Espírito não consumir, não há resultado eterno naquilo que você faz. Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele foi batizado no Espírito Santo, e então, somente então, ele foi ao deserto. O filho não pode fazer nada por si mesmo, ele disse em João capítulo 5, versículo 19, o filho não pode fazer nada por si mesmo, precisa ter o Emanuel, o Deus conosco, em completa sinergia, movimentando-se para o propósito que é maior, porque senão nós vamos procurar fazer as coisas que julgamos ser as coisas que Deus quer, sem nem sequer perguntarmos para Ele se era aquilo que Ele esperava receber de nós. Se Jesus disse que o Filho não faz nada por si mesmo, imagine nós, que deveríamos imitar isso na vida dele, essa ação de depender completamente do Espírito Santo. Eu vou repetir outra vez o que eu já disse, se Jesus pode como humano depender do Espírito Santo para fazer qualquer coisa, eu também posso. Ele não foi diferente de mim, ele viveu no mesmo Espírito que está disponível, e esse Espírito tem poder para conduzir aqueles que dependem dele. A última disciplina para a gente encerrar é a disciplina do conhecimento e aplicação das Escrituras na minha e na sua vida. Jesus, ao ser tentado várias vezes, ele repetiu, está escrito. Está escrito foi como ele se defendeu na tentação. Ele sabia o que estava escrito. Ele conhecia as Escrituras. 3 palavras com as quais Jesus enfrentou o diabo no deserto. Não com emoção, com a palavra que ele havia meditado, internalizado, vivido, aprendido. A palavra estava nele. E João vai dizer que ele era a própria palavra. No momento da transfiguração, Jesus resplandece. E aquela palavra que estava nele era vista. E a maior experiência da palavra manifesta é quando Moisés simboliza a palavra da lei.
quando Elias simboliza a palavra profética, e Cristo, a palavra da graça, estão ali, diante de outros discípulos, para revelar que a palavra de Deus, quando manifesta, é poderosa para trazer as leis que precisamos, a profecia que nos dá caminho, força e direção e alvo, e a graça que nos sustenta para essa jornada difícil, em cumprir a lei e as profecias sobre nossas vidas. Jesus Cristo deve ser imitado em sua disciplina com a palavra de Deus. Mesmo sendo Deus, ele não saía do templo, conversava desde os 12 anos sobre a palavra de Deus. E eu quero aqui, meus irmãos, encerrar com a importância da palavra de Deus para mim e para a sua vida. Mas ela não é importante somente se ela continuar escrita aqui, ou até mesmo entendida aqui na sua mente. Ela só vai ter algum poder se ela se tornar prática diária na minha e na sua vida. Se você conseguir abrir as verdades que está nela com a chave espiritual, aonde você lê as escrituras não por ler. Eu tenho um compromisso de ler ela anualmente. Esse ano eu coloquei um desafio maior, eu queria lê-la toda em 6 meses. Não sei se vou conseguir, estou um pouco atrasado. Mas bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Feliz é aquele que conhece e guarda a palavra do Senhor em seu coração. Você sabe esse salmo: será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem e o fruto dá na estação própria. A igreja nunca teve tanta Bíblia disponível, mas tão pouco conhecimento do que ela revela. A Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Ela é inerrante, ela é verdadeira, tudo que está aqui é verdade. Ela é suficiente, amém ou não, meus irmãos? A Bíblia, ela foi plenamente inspirada por Deus. Mas eu tenho que te falar a última coisa: ela não é Deus. Porque tem algumas pessoas que farão da sua jornada com a Bíblia o fato de ter um relacionamento com a Bíblia como seu fim. A Bíblia é o caminho para te levar ao autor. O foco da Bíblia não é te prender nela mesma, é te levar àquele que a inspirou. O foco da Bíblia é queimar o seu coração quando você lê-la. O foco da Bíblia é fazer você no símbolo, a imitação, e mostrar para você como Jesus fala, o que Ele ministra e como você pode alinhar os seus ouvidos à voz dEle. João capítulo 10, Jesus disse: as ovelhas que ouvem a minha voz, estas são as minhas ovelhas. Naquele momento ele não estava falando dessa Bíblia escrita. Ele estava falando de uma igreja que consegue afinar o seu ouvido para ouvir a voz de Jesus. Eu acredito que Jesus está falando aqui. Eu acredito que esse lugar, Jesus está se revelando aqui. A palavra de Deus foi pregada nesse lugar. A palavra profética foi liberada nesse lugar. A chave espiritual foi posta em sua mão. E a pergunta que eu te faço agora é: ficar preso, trancado, dentro de algum tipo de limitação, religiosidade, não é mais culpa do seu Cristo. Ele pôs a chave na sua mão. Você pode ficar se debatendo com todas as lutas diárias que você está se debatendo, ou pode mudar a sua vida completamente. Basta você ligar o que precisa ser ligado, abrir o que precisa ser aberto. Basta você ter uma vida espiritual verdadeira e real. Você pode fechar os seus olhos para eu fazer uma oração?
Senhor Jesus, quero me unir à igreja agora, para nos arrependermos. Primeiro, porque mesmo o Senhor, conquistando tudo o que conquistou para nós, temos escolhido imitar outros. Imitamos pessoas famosas nas redes sociais. Imitamos pessoas com algum tipo de sucesso no mundo. Admiramos pessoas que não refletem o Senhor em nada. E os nossos líderes, os nossos pais espirituais, que têm pago um preço alto para viver e refletir a sua glória, muitas vezes tem sido rejeitado pela própria igreja, que não tem visto mais a santidade como um valor, a honra como algo a se proteger e se valorizar. Pai, nós nos arrependemos aqui, eu me arrependo aqui nesse lugar essa tarde. Mas também quero te pedir, Senhor, coloca uma chave de poder espiritual para cada pessoa que está nessa conferência nessa tarde. O Senhor disse que o que fosse ligado na terra será ligado no céu. Então agora eu quero me unir à igreja para ligar as coisas extraordinárias e espirituais com o poder que nós temos, que nos foi dado pelo seu Espírito que habita em nós. Eu quero agora ligar a cura, se houver alguém enfermo aqui nessa tarde. Eu quero ligar a libertação, se tiver alguém aqui passando por opressão, com dificuldade de dormir, com dificuldade de ter paz, com medo de algo. Eu quero agora, pelo poder desta chave espiritual que o Senhor nos deu, pelo teu nome, repreender todo e qualquer espírito maligno e contrário ao avanço desta igreja, desta casa, Senhor. Pai, eu quero ligar a vitória do seu povo em meio às tentações. Quando muitas vezes tem cedido aos vícios, à pornografia, às garrafas, aos copos, e ao domínio excessivo da tecnologia sobre suas maneiras de viver. Senhor, eu quero ligar o poder da igreja para vencer esses cativeiros, essas prisões, para que elas possam sair e trocar likes por experiências com o Senhor num quarto fechado, por trocar aprovação social por perseguição, pois são diferentes, não agem como o mundo age. E a tua palavra diz que por causa disso nós seríamos odiados e não amados. Mas nós temos buscado ser amados, deixando de lado os seus valores, deixando de lado a sua unção, deixando de lado o seu caráter, deixando de ser sal e luz. Senhor, eu quero ligar aqueles que estavam já cansados, querendo desistir ou parar em seu ministério, que estavam olhando para igrejas ao lado, para ministérios do lado, e olhando para o seu ministério e comparando e sendo frustrados. Eu quero ligar a graça, o favor e o amor. Quando o Senhor revelou que o lugar deles era aqui, quando o Senhor disse que o modo que eles deviam ser conduzidos era deste modo, quando o Senhor os chamou para um propósito. Pai, eu quero ligar o crescimento dessa igreja, o avanço do poder do evangelho pregado desse altar.
Eu quero ligar, ó Deus, a palavra de mestre, de sabedoria, de graça do pastor Marco e de toda a liderança dele. Senhor, eu quero ligar nessa chave espiritual agora na tua presença. A unção que o Senhor derramou neste lugar. E eu quero declarar que as portas do inferno não prevalecerão, porque está se levantando nesta casa um exército de imitadores de Jesus, um exército de cristãos verdadeiros e reais, um exército de homens e mulheres poderosas que não temem e não julgam as suas próprias vidas como preciosa. O Senhor está levantando nessa casa um exército de imparáveis, aleluia, porque são seus imitadores. É isto que eu oro, em teu nome, amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês essa tarde.